Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Anderson Knaip Duarte. Vamos para uma videoaula sobre hidrostática, ok, galera? Sejam todos bem-vindos à aula. Bom, o primeiro conceito que nós vamos trabalhar aqui dentro da hidrostática é o conceito de densidade e massa específica. Inicie com uma pergunta: o que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Se nós repararmos aqui, ó, de cada lado da balança, eu tenho de um lado 1 quilo de chumbo e do outro eu tenho 1 quilo de algodão. E reparem que a balança está equilibrada. Por quê? Porque os dois têm a mesma massa e têm o mesmo peso. Só que olha o volume ocupado pelo chumbo e o volume ocupado pelo algodão. O que que isso significa, né? Que 1 quilo de chumbo ocupa um volume bem menor do que 1 quilo de algodão. E a densidade é justamente a relação entre massa e volume, ó. Então, como os dois têm a mesma massa, a gente observa que o volume de algodão é maior. Então, ele tem uma densidade bem menor do que a densidade do chumbo, ok? Então, densidade é a relação entre massa e volume. Um outro conceito aqui é o conceito de massa específica, que também é densidade, só que é uma densidade que se faz referência a uma substância pura ou homogênea. Por exemplo, para os líquidos e os gases, a gente sempre vai ter a densidade igual à massa específica. Já no caso de objetos sólidos, a massa só vai ser igual à massa específica, né? Somente será igual à densidade se esse objeto for maciço, de uma substância pura e homogênea, ok? Então, nós vamos ver um exemplo para poder diferenciar esses dois conceitos. Antes disso, é importante a gente falar das unidades, né? Como densidade é massa sobre volume, eu posso ter grama por centímetro cúbico ou quilos por metro cúbico. E também posso ter uma terceira unidade que é quilograma por litro. Então eu tenho aqui 1 grama por centímetro cúbico vale 1.000 quilos por metro cúbico. 1 vezes 10 a 3 na notação científica, né? Que corresponde a 1 quilo por litro. Como que eu vou converter, então, de uma unidade para outra? Lembrando que a unidade do sistema internacional é quilos por metro cúbico, né? Então vamos lá. Para eu passar de grama para centímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1.000, 10 a terceira. Por exemplo, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, que equivale a 1.000 quilos por metro cúbico. Se for o contrário, para passar de quilos por metro cúbico para gramas por centímetro cúbico, eu divido por 1.000. Aqui nós temos densidade ou massa específica de algumas substâncias, né? Aqui a massa específica, a densidade, está em grama por centímetro cúbico, tá? Então, por exemplo, da água, a densidade ou massa específica é 1 grama por centímetro cúbico. Do gelo, 0,92. Compara a água com gelo, né? Nós temos uma mesma substância com densidades diferentes. Por que que isso acontece? Olha só, quando eu coloco, por exemplo, uma quantidade de água numa forminha e põe no congelador, vocês já repararam que depois que eu obtenho o gelo, o volume aumenta um pouco, né? E a densidade não é massa sobre volume? Como o volume aumenta quando a água se converte em gelo, eu tenho um aumento de volume e uma diminuição da densidade. Por isso essa diferença, ok? Então, uma mesma substância pode ter densidades diferentes, né? E ocorre por quê? Por causa da mudança de volume, tá certo? Bom, e reparem também que material como ferro, chumbo possui maiores densidades, ó, quando a gente compara com líquido, com gelo, por exemplo, né? E o mercúrio merece um destaque, ó. Olha, o mercúrio ele é mais denso do que o chumbo e o ferro, tá? Então é um metal de grande densidade, o mercúrio, ok? Bom, vamos ver um exemplo aqui para a gente diferenciar, então, massa específica de densidade, né? Imagina que eu tenho um corpo de 2.000 gramas, 2.000 gramas, tá? 2 quilogramas.
o volume total dele é 500 centímetros cúbicos. Então, a parte maciça mais a parte oca. Então, eu tenho um objeto que é oco por dentro, tá? O volume da parte maciça é 400 centímetros cúbicos e o volume da parte oca é de 100 centímetros cúbicos. Determine a sua densidade e a massa específica do material do qual ele é constituído. Então, densidade é massa sobre o volume do corpo, tá? A densidade do corpo, então, 2.000 gramas dividido pelo volume total, que é 500, eu vou ter uma densidade de 4 gramas por centímetro cúbico, tá? E a massa específica? Eu vou pegar a massa e dividir pelo volume da substância, o volume da parte maciça, né? Então, eu vou pegar 2.000 gramas e dividir pelo volume da parte maciça, que é 400 centímetros cúbicos. Então, eu vou ter uma massa específica de 5 gramas por centímetro cúbico. Repare, então, que a densidade ela é diferente da massa específica, ok? Bom, eu posso dar resposta em quilos por metro cúbico, basta multiplicar o resultado por 1.000. Muito bem. Como que nós podemos determinar a densidade de uma substância, então? Né? Aqui eu tenho ó, uma caixa, né, um pedaço, né, em forma de um cubo aqui de madeira, um de cobre, cortiça e ferro. Reparem que todos eles têm o mesmo volume, porém a massa é diferente, né? Então eu tenho 4 cubos de materiais diferentes, eles são do mesmo tamanho, eles têm o mesmo volume, a gente observa as massas sendo diferentes, uma vez que a densidade é dada pela relação entre massa e volume. Então, nós podemos concluir que entre os materiais aqui apresentados, né, a cortiça tem menor densidade e quem tem a maior densidade aqui no caso seria o cobre, que eu tenho maior massa para mesmo volume entre eles, ok? Bom, para calcular o volume, né, a gente faz a área da base multiplicado pela altura. Isso quando a gente tem uma figura geométrica regular, né, que a gente consegue fazer esse tipo de cálculo, tá certo? Então, por exemplo, num paralelepípedo aqui, né, eu multiplico A vezes B, eu tenho a área da base, multiplico por C, que é a altura, tá? Ou então o cubo, né, que é L ao cubo ou A ao cubo, né? O volume, multiplicando os 3 valores dos lados que são iguais, tá certo? Mas quando eu tenho uma figura irregular, como é que eu faço para calcular o volume? Aí a história de Arquimedes, né, conta um pouco disso para a gente, né? Como que Arquimedes fez para determinar o volume da coroa, que era, né, tinha um volume totalmente irregular, né? Ele pegou um recipiente contendo um líquido, né? Aí ele fez o registro aqui do volume inicial, mergulhou a coroa aqui dentro e viu o aumento de volume. Então, essa diferença entre o volume inicial e o volume final correspondia justamente o volume da coroa. Então, procurem, gente, é um pouco mais sobre a história de Arquimedes, que é bastante interessante, tá? Que trabalha esse conceito de densidade e massa específica, ok? Bom, pressão. Pressão de uma força. A pressão é a relação entre a força aplicada e a área de aplicação da força. Assim, podemos verificar que a pressão é diretamente proporcional à força aplicada, ou seja, quanto maior for a força F, maior será a pressão. E é inversamente proporcional à área. Maior a área de distribuição da força, menor pressão, tá? Então a pressão, ela aumenta com a força aplicada e ela diminui, ou seja, é inversamente proporcional à área de aplicação da força. Reparem que aqui a força está sendo aplicada perpendicularmente à base aqui, né? Mas eu posso ter uma força inclinada. Se eu tiver uma força inclinada, né, a força que vai fazer pressão aqui sobre essa superfície é a força que está na vertical. Ó. Então, eu tenho que fazer a decomposição da força. Eu tenho que usar aqui o Fy. Como que eu acho o Fy? Eu vou pegar o valor dessa força inclinada aqui e vou multiplicar pelo seno desse ângulo θ. Aí eu tenho o valor do Fy que eu vou usar aqui para determinar a pressão
sobre aquela superfície, ok? Bom, e o que é a pressão atmosférica, né? É a pressão exercida pela camada de ar. Quanto maior for a altitude, menor será a camada de ar e, consequentemente, menor será a pressão atmosférica. Então, essa tabela aqui, ó, ela está mostrando como que a pressão atmosférica ela varia em função da altitude, ó. Então, nós temos a altitude em quilômetro e a pressão atmosférica em milímetro de Hg. O que é milímetro de Hg, né? É a altura medida em milímetro da coluna de mercúrio. Depois nós vamos ver a explicação através do funcionamento do barômetro, como que a gente chega nessa unidade, tá? Então, para altitude zero, ao nível do mar, eu tenho aqui 760 milímetros de Hg, ou seja, uma coluna de mercúrio, 760 milímetros. À medida que vai aumentando a altitude, a 1 km, já caiu para 600 milímetros de Hg. 2 km de altitude, 480 milímetros de Hg. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Aqui está a experiência de Torricelli, né? Evangelista Torricelli, tá certo? O que ele fez? Ele encheu aqui um tubo, né, de mercúrio, tá? Pegou aqui um recipiente também, uma cuba, né, contendo mercúrio, pegou, tampou aqui e virou, né, esse tubo de cabeça para baixo. Então, esse líquido que estava aqui dentro, o mercúrio desceu, aqui dentro ficou vazio, não tem como o ar subir aqui, né? Então, aqui ficou o vácuo. E o que está sustentando essa altura de mercúrio aqui? Por que não nivelou o lado de fora aqui, esse nível aqui do lado de fora, com o nível do lado de dentro? É justamente a pressão atmosférica aqui, ó, que está sustentando essa altura de mercúrio aqui dentro do tubo. Então, quando se faz esse experimento ao nível do mar, a gente obtém que 1 atm, que é a pressão atmosférica ao nível do mar, é igual a 760 milímetros de Hg ou 76 centímetros de Hg. Então, essa é a medida aí da coluna de mercúrio para a pressão de 1 atm, que é ao nível do mar. Bom, qual seria a altura da coluna de mercúrio no experimento de Torricelli, né? Então, como é que ele chegou nessa medida aí? A pressão atmosférica ao nível do mar é 1 atm, que é 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Como vai equilibrar, né? A pressão hidrostática tem que ser igual à pressão atmosférica. A pressão nesse ponto aqui, né? Como está em equilíbrio, tem que ser igual às duas. A pressão hidrostática tem que ser equilibrada pela pressão atmosférica, tem que ser iguais, tá? Então, nós teremos, o que é pressão hidrostática? Densidade do líquido vezes a gravidade vezes a profundidade, igual a pressão atmosférica, que é 1 atm, ou 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. A densidade do mercúrio, a gente viu que é 13,6 gramas por centímetro cúbico, ou 13.600 quilos por metro cúbico. Vamos usar aqui a unidade de sistema internacional. A gravidade vale 9,8 e H aqui é a altura da coluna de mercúrio. Igual 1 vezes 10 a quinta, 100 mil Pascal, ou 100 mil newtons por metro quadrado. Fazendo a conta aí, obteve a altura de 76 centímetros. Que altura é essa, né? Centímetro de Hg, tá? Então, dessa forma, ele chegou a esse valor de altura para equilibrar a pressão atmosférica, né? Bom, mas se nós utilizarmos, em vez de mercúrio, pensa bem, se a gente usar água, né? Olha que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico ou 1.000 quilos por metro cúbico, né? E a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico ou 13.600 quilos por metro cúbico. Então, a água é muito menos densa do que o mercúrio. Qual a coluna que a gente teria que ter de barômetro para medir essa pressão, né? Então, vamos fazer a conta agora, ó. Equilibrando a pressão hidrostática com a pressão atmosférica. Então, vamos lá. A densidade do líquido, que é 1.000, né? 1.000 quilos por metro cúbico. A gravidade é 9,8 vezes a altura da coluna de água, igual a pressão atmosférica, 1 vezes 10 a quinta, que é 100 mil.
Então, eu vou ter 100.000 dividido por 9,8 vezes 1.000, 9.800. Então, eu achei aqui uma coluna de 10,3 metros aproximadamente, né? O valor que está aqui, aproximadamente, ó. Então, imagine, né? A pressão atmosférica ao nível do mar, para ser medida com coluna de água, eu teria, né, uma coluna de 10,3 metros, tá? Então, a pressão aqui seria aproximadamente 1.030 centímetros de água, da coluna de água, né? Então, é 10 metros, né? 10,3 metros, tá certo? Bom, então nós chegamos à conclusão, né, que a pressão hidrostática, ok? Vai ser dada pela densidade do líquido vezes a gravidade vezes a profundidade. Então tá aqui a profundidade, ó, tá certo? Cuidado com as unidades, né? A pressão para ser dada em Pascal, a densidade quilos por metro cúbico, a gravidade metros segundo ao quadrado, metros por segundo ao quadrado, né? E a profundidade em metro, ok? A pressão total sobre um corpo, um objeto mergulhado em um líquido, nós temos a soma da pressão atmosférica aqui em cima, mais a pressão da coluna líquida, tá? Então, a pressão total é a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Muito bem, vamos agora usar o simulador aqui para medir a pressão em pontos diferentes do líquido, da profundidade, ok?
Bom, então vamos falar agora do princípio de Arquimedes e da força de empuxo, né? O valor do empuxo que atua sobre um corpo mergulhado em um líquido é igual ao peso do líquido deslocado. Então, o que que eu quero dizer com isso, né? Quanto maior for o peso do líquido que se desloca, né, maior será a força de empuxo, tá? E o que que é o peso do líquido deslocado? É a massa vezes a gravidade, né? Então, o peso do líquido deslocado é o quê? Qual que é a massa do líquido deslocado? Densidade não é massa sobre volume? Então, a massa vai ser a densidade vezes o volume. Então, aqui eu tenho, ó, esse valor aqui, densidade vezes o volume, seria a massa, multiplicado pela gravidade. Então, o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, ó. Reparem que essa força de empuxo, ela depende, portanto, da densidade do líquido. Quanto mais denso for o líquido, maior é o empuxo, né? E o empuxo é uma força que empurra o objeto para cima em função da pressão que o líquido exerce sobre o corpo, tá? Então, o empuxo depende da densidade do líquido, do volume de líquido deslocado. Quanto maior for o volume de líquido que desloca, maior o empuxo, e da gravidade. Multiplicando esses três valores, nós temos a intensidade da força de empuxo, tá certo? Então, quando um corpo está mergulhado no líquido, nós temos três forças atuando sobre ele. Aliás, duas forças, né? Para cima a força de empuxo e para baixo a força peso. Então, aqui, ó, eu estou representando aqui nessa figura, ó, as forças que atuam no objeto. Para baixo o peso, para cima o empuxo. Bom, como que eu vou calcular o peso, então? É a massa vezes a gravidade. Mas o que que é massa, né? Densidade não é massa sobre volume? Então, a massa vai ser a densidade vezes o volume. Então, o peso, que é a massa, que é a densidade vezes volume, multiplicado pela gravidade. Para o peso, nós temos densidade do corpo, volume do corpo e gravidade. Para o empuxo, eu tenho densidade do líquido, volume de líquido, vezes a gravidade. Reparem que quando o corpo está submerso, o volume de líquido deslocado é igual ao próprio volume do corpo. Então, a gravidade é igual, volume é igual, a diferença vai estar justamente na densidade. Ó. Se a densidade do corpo for maior do que a densidade do líquido, o que vai acontecer? O objeto vai afundar. Se a densidade do líquido que for maior do que do corpo, o objeto irá subir e vai boiar, né? Se a densidade dos dois forem iguais, do corpo e do líquido, aonde soltar, ele ficará em equilíbrio. Aí, uma reflexão. Por que quando adicionamos certa quantidade de sal na água, o ovo que estava inicialmente no fundo do copo, ele sobe? Então, eu peguei uma água comum na torneira, coloquei o ovo lá e ele afundou. Aí eu dissolvi uma quantidade de sal na água, ele foi e subiu. Por que que acontece isso? Né? Então, se ele subiu, é porque o empuxo ficou maior que o peso. Enquanto ele está subindo, o empuxo está maior que o peso, né? Quando ele chega na superfície, ele fica em equilíbrio, o empuxo se iguala ao peso. Mas por que que ele sobe? Porque quando nós dissolvemos sal na água, a gente aumenta a densidade do líquido. Aumentando a densidade do líquido, aumenta a força de empuxo. Uma curiosidade aqui, o Mar Morto, né? Olha como é que essa pessoa aqui consegue boiar com facilidade no Mar Morto, né? O Mar Morto ele fica na Jordânia, tá certo? E as pessoas boiam com facilidade lá porque o mar tem grande concentração de sal. Então a densidade da água do mar lá é muito alta, tá certo? E o peso aparente, gente. Olha só, eu tenho aqui, ó, né, o peso aparente vai ser dado pela diferença do peso real e a força de empuxo. Por exemplo, quando eu mergulho um objeto num líquido e vou medir o peso dele com um dinamômetro, por exemplo, né? Será que eu vou obter o peso real? Não. Por quê? Porque o peso real dele vai estar sendo aliviado pela força de empuxo. Então, o peso aparente vai ser a diferença do peso real menos a força de empuxo. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Ó, eu tenho um objeto pendurado aqui num dinamômetro, tá?
e o dinamômetro está marcando aqui o peso do objeto, 2 newton. Então, esse é o peso real. Quando eu mergulho esse mesmo objeto no líquido, olha quanto que o dinamômetro marcou, 1,8 newton. Por quê? Porque além de eu ter o peso do objeto para baixo, agora eu tenho a força de empuxo para cima, né? Então, qual vai ser o peso aparente desse objeto, né? Então, eu tenho que o peso real é 2 newton menos a força de empuxo, que no caso aqui, se ele ficou com 1,8, é porque eu estou tendo uma diferença de 0,2 newton. Então, essa diferença entre o peso real e o peso aparente, medido pelo dinamômetro, corresponde justamente à força de empuxo. E o princípio de Pascal, né? Qual que é o enunciado desse princípio, né? Blaise Pascal. Qualquer acréscimo de pressão exercido sobre um fluido se transmitirá integralmente para todos os pontos desse fluido. Então, todo equipamento, por exemplo, hidráulico, ele trabalha a partir desse princípio, né? Aqui nós temos o elevador hidráulico. Então, eu tenho a pressão aqui, né, que esse objeto faz sobre o líquido, que está aqui, um óleo, por exemplo, né? Quando eu exerço uma força F1 aqui sobre uma área A1, eu causo um acréscimo de pressão aqui desse lado, ó, que eu chamei de delta P1. Então, acréscimo de pressão do lado 1. Como o Pascal falou que essa pressão ela vai se transmitir integralmente, né, esse acréscimo de pressão, o que eu aumentar de pressão aqui vai ser transmitido para esse lado de cá. Ó. Então, a variação de pressão do lado 1 igual a variação de pressão do lado 2. O que seria essa variação de pressão? Pressão é força sobre área. Então, eu tenho força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2. Por isso, gente, que esses equipamentos hidráulicos, eles são chamados de multiplicadores de força, né? Porque você consegue aumentar a intensidade da força pela transmissão de pressão sobre um fluido, tá certo? Então, eu faço uma força pequena numa área pequena e obtenho uma força bem maior numa área maior, né? E aqui nós temos os vasos comunicantes, né? Que é um termo utilizado para mostrar a ligação entre tubos, ó. Então, como eu falei anteriormente, eles ficam no mesmo nível, ó, com a mesma pressão, tá certo? Isso é usado, por exemplo, no vaso, ó. Reparem aqui, no sifão eu tenho um nível de água aqui e dentro do vaso eu tenho o mesmo nível, ó. Então, trabalha com esse princípio aqui dos vasos comunicantes que ficam no mesmo nível, porque eles estão sujeitos à mesma pressão, né? Bom, agora a gente pode ter um caso em que eu tenha níveis diferentes, né? Como é que isso é possível? Se eu tiver líquidos diferentes dentro do tubo, ó, dentro de um vaso comunicante, né? Por que que o nível aqui do lado 2 é maior do que o nível do lado 1? Porque esse líquido aqui, ó, que eu chamei de líquido 1, ele é mais denso do que esse líquido 2. Então, como ele é mais denso, ele exerce um peso maior sobre esse ponto. Ó. Então, ele faz uma pressão maior. Para compensar, do outro lado, eu tenho que ter uma coluna de líquido maior, tá certo? Então, ó, a pressão, lembra que eu falei que a pressão, a mesma profundidade, tem que ser igual? Então, a pressão no ponto 1 tem que ser igual à pressão no ponto 2. Ó. Qual que é a pressão no ponto 1? É a pressão atmosférica aqui em cima, mais a pressão hidrostática, ó, que é a densidade do líquido 1, vezes a altura 1, vezes a gravidade. Qual é a pressão do lado 2? A pressão atmosférica aqui em cima, mais a pressão hidrostática dessa coluna de líquido aqui H2. Ó. Então, eu tenho a densidade do líquido 2, vezes a altura 2, que é a profundidade, vezes a gravidade. Nós podemos cortar o G com G e podemos cortar também a pressão atmosférica aqui, ó, que eu tenho dos dois lados. Tá? Então, simplificando essa equação, eu vou ter que a densidade do líquido 1 vezes a altura 1 igual a densidade do líquido 2 vezes a altura 2. Como eu havia dito, né? Como a altura da coluna de líquido 2 é maior do que a coluna de líquido 1, né? Nós temos que a densidade de 1 do líquido 1 é maior que a densidade do líquido 2. Então, para hoje foi isso.
Um grande abraço para todos e até a próxima. Então, pessoal, aqui ó, nós vamos utilizar o barômetro para medir a pressão em diferentes pontos, tá? Reparem que aqui ó, eu tenho o nível do mar, tá? Vamos considerar a medida aqui do barômetro ao nível do mar. Eu tenho 1 atm, tá certo? Bom, no sistema métrico, eu tenho 101,325 quilopascal. Pascal é a unidade do sistema internacional, né? Pascal é 1 newton por metro quadrado, né? Pressão é força sobre área, então eu tenho newton, que é força, dividido por metro quadrado, que é a área, tá? Então, por exemplo, se for para Pascal, para passar de quilopascal para Pascal, eu multiplico por 1000, né? Então, daria 101.325 Pascal, ou 101,325 quilopascal, tá certo? E eu tenho a medida também do sistema inglês, que é o PSI, tá? Então, um ATM dá em torno aí de 14,6, 14,7 PSI, tá certo? Vamos voltar aqui para o sistema métrico. Aliás, vamos trabalhar em ATM. Então, reparem que aqui eu tenho só a pressão atmosférica, tá? Se eu tirar a pressão atmosférica, ó, fica zero, tá certo? Bom, vamos voltar aqui então, colocar a atmosfera, ó. Aí, esse barômetro que está mergulhado aqui na água, a 1 metro de profundidade, eu tenho a medida da pressão total. O que é a pressão total? É a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Repare que ela aumentou 0,1, né? 1 mais 0,1 deu 1,1 aproximadamente, né? O que isso significa? Que em 1 metro de profundidade aumentou 10% a pressão total, tá certo? A 2 metros, ó, aumentou 0,2. Eu tenho 1 atm da atmosfera mais 0,2 da pressão hidrostática, dando uma pressão total de 1,2, tá? Repare que aqui eu estou considerando o fluido como sendo a água, né? E a densidade da água é 1000 quilos por metro cúbico. Se eu trocar esse líquido aqui, por exemplo, colocar um líquido mais denso, vamos colocar um mel, por exemplo. A densidade do mel é 1.420 quilos por metro cúbico. Reparem que a pressão aumentou. Então, a pressão hidrostática, ela depende da densidade do líquido. Quanto maior for a densidade do líquido, maior será a pressão hidrostática. Por outro lado, botando gasolina, a densidade da gasolina é 700 quilos por metro cúbico. Então, é menos denso do que a água. A densidade da água é 1000 quilos por metro cúbico. Então, essa pressão se tornou menor, tá certo? Voltando aqui para a água, né? Que é 1000 quilos por metro cúbico. Vamos deixar na água aqui. Um outro fator que altera, que a gente viu, além da densidade do líquido, é a profundidade, né? Quanto maior for a profundidade, maior será a pressão hidrostática exercida sobre o objeto. E o terceiro fator é a gravidade. Aí nós estamos utilizando a gravidade da Terra, né? Que é em média aí 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas, por exemplo, vamos supor que eu aumente a gravidade. Vamos lá para Júpiter. Olha a gravidade, 24,9 metros por segundo ao quadrado. Olha como que a pressão aumentou, né? A pressão atmosférica
na Terra é 1 atm, ela se tornou 2,5 vezes maior, né? Por quê? Porque a gravidade na Terra, vamos colocar 10, né? Então, é como se eu multiplicasse por 2,5 aproximadamente, né? O aumento da gravidade. Ó. Então, aumenta a pressão atmosférica na mesma proporção. Se eu for para Marte, ó, onde a gravidade é bem menor, ou Marte, ou Lua, né? Na Lua, no caso, seria 1,6, né? E Marte é 3,7 metros segundo quadrado. Olha como é que a pressão é bem menor, tá certo? Vamos voltar aqui para a Terra, que é 9,8. Outra coisa interessante, gente, é a pressão atmosférica, ela varia também com a altitude, ó. Vou soltar outro barômetro aqui, ó. Repare que aqui, ao nível do mar, ela vale 1 atm, né? Quando eu vou subindo o barômetro, ó, quanto mais alto eu vou subindo ele, o valor dessa pressão diminui. Então, a pressão atmosférica, ela diminui em função da altitude. O maior valor dela é ao nível do mar, que é 1 atm, tá certo? Então, nós vimos aqui a pressão atmosférica, aqui a pressão total, onde eu tenho a soma da pressão hidrostática mais a pressão atmosférica, ok? Bom, eu posso utilizar aqui outros sistemas, né? Igual eu falei para vocês, por exemplo, o quilopascal, né? Ou também eu posso usar o sistema inglês PSI, tá? Geralmente a gente trabalha com o sistema de ETM mesmo, tá certo? Bom, e por fim, nós vamos falar aqui dos vasos comunicantes. Ó. O que são esses vasos comunicantes, né? É quando eu tenho aqui, ó, é, um ponto de contato, né? O líquido ele flui aqui de um lado para o outro, ó, tá certo? Então aqui eu tenho, né, apenas a pressão atmosférica e aqui embaixo eu tenho a pressão total, que é a pressão hidrostática mais atmosférica. Então eu vou colocar aqui no mesmo nível de profundidade. Reparem que aqui, ó, os dois barômetros estão medindo esse barômetro aqui, e esse ponto que estão a 2 metros de profundidade. Repare que o valor da pressão é igual. Ó. Por que acontece isso, né? Então, todo objeto, todo corpo que tiver a mesma profundidade vai ter o mesmo valor da pressão total, tá? Então, se eu subir os dois para 1 metro aqui, por exemplo, né? Eles vão ter a mesma medida da pressão. Aí, dá 1 metro de profundidade, tá certo? Isso aqui os pedreiros utilizam muito esse sistema, né? Para medir o nível, né? Pelo nível da água que está dentro do cano, né? Do caninho, da mangueira que eles utilizam, eles conseguem marcar 2 pontos a uma mesma altura, né? Justamente usando esse conceito aqui, ó, de vasos comunicantes. Ok, pessoal?